um homem que tinha uma das mãos mirrada, né? Diz assim o texto: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curariam no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhes restaurada a mão, sã como a outra. Senhor, que a tua palavra seja profecia em nossas vidas, nos edifica, nos exalta e nos consola para a tua glória, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero essa noite falar sobre o tema misericórdia versus religiosidade. A religiosidade, ela é perigosa. E esse texto, ele nos adverte acerca da religiosidade. A religiosidade, ela tem o poder de escravizar o homem, tornando o homem prisioneiro de rituais e tradições criadas por homens. Só para você ter noção, nos dias de Jesus havia uma tradição chamada, ou conhecida como tradição dos anciões. A tradição dos anciões não fazia parte da lei de Moisés. Era uma tradição criada por homens. E na tradição dos anciões havia cerca de 39 regras daquilo que não se podia fazer no dia de sábado. Uma dessas 39 regras ou proibições daquilo que se não podia fazer no sábado era que uma pessoa que estava enferma não poderia ser curada no sábado. Note que os fariseus e outras classes religiosas, eles não tinham misericórdia pelo próximo. A religião que os fariseus, escribas, herodianos e outras classes era meramente uma religião superficial, aonde se não demonstravam nenhum tipo de misericórdia pelo próximo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, censurou a hipocrisia dos fariseus que eram religiosos, porque eles aparentemente observavam a lei de Moisés, em parte, mas o principal da lei eles omitiam. Mateus 23, Jesus censura a hipocrisia deles, porque eles omitiam o principal da lei, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Mas se por um lado nós podemos observar na narrativa desse texto a religiosidade de alguns homens, por outro lado nós podemos nos deparar com a misericórdia de Jesus. Jesus, ele entra em uma sinagoga, e nessa sinagoga Marcos diz que havia um homem que tinha uma das suas mãos mirradas, algumas traduções, uma das suas mãos ressequidas. Lucas, como era médico, ele de forma mais específica, no capítulo 6, versículo 6, diz que era a sua mão direita. E Jesus, na sinagoga, olha para aquele homem que estava ali, abandonado, excluído da religião, foi colocado dentro de uma sinagoga como uma isca, porque eles estavam observando Jesus para ver se Jesus iria quebrar a tradição dos anciões. E nós podemos nos regozijar, porque nos deparamos com a misericórdia de Jesus. Jesus não abriu mão, ele simplesmente chamou aquele homem e realizou um milagre, e a mão direita daquele homem foi restaurada. O que eu quero dizer para você essa noite, a título de introdução, é que Jesus, ele está disposto, se possível, a quebrar paradigmas. É que Jesus está disposto, se possível, a quebrar paradigmas humanos, para
E a misericórdia de Jesus sempre sobressai a dureza do coração dos homens. Jesus, ele entra mais uma vez em uma sinagoga. O texto diz, no versículo de número 1, outra vez entrou na sinagoga. As sinagogas eram pequenas congregações, vamos dizer assim, aonde os judeus se reuniam para fazer a leitura da lei de Moisés e realizarem orações. As sinagogas foram criadas no cativeiro babilônico. E quando os judeus voltaram para Jerusalém no final do cativeiro babilônico, no tempo de Esdras, os judeus continuaram a se reunir em sinagogas. Era uma espécie de pequenos templos. Ali eles realizavam a leitura da lei, ali eles faziam orações a Deus, ali se abria a escritura e eles pregavam a palavra. E Jesus novamente está se dirigindo a uma sinagoga. Por isso o versículo de número 1 diz, outra vez entrou na sinagoga. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que Jesus tinha o hábito de visitar a sinagoga. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 4, se você quiser abrir e conferir, Lucas 4, versículo de número 16, que quando Jesus ele vai para a cidade de Nazaré, ele entra em uma sinagoga como de costume. Lucas 4:16. Então, conforme o relato de Lucas 4:16, nós podemos perceber que Jesus tinha o hábito de frequentar as sinagogas, ou seja, Jesus era um judeu assíduo. Jesus era um judeu que sempre estava presente aonde o nome de Deus estava sendo invocado. Eu fico triste a observar que no nosso país existe um movimento que está crescendo. Um movimento que cada dia mais está crescendo numericamente, e muitas pessoas estão ingressando a esse movimento, chamado movimento dos desigrejados, aonde o homem cria a sua própria teologia, aonde o homem cria a sua própria ideia, e ele cria na sua mente a ideia que pode servir a Deus em casa, que ele pode buscar a Deus em casa, que ele pode servir a Deus em casa. Mas Jesus aqui nos dá um exemplo. Jesus, no dia de sábado, na cidade de Nazaré, Lucas 4:16, ele vai para uma sinagoga como de costume. Em tudo, Jesus foi exemplo para mim e para você. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 25, diz: não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, porquanto o dia do Senhor se aproxima. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E a igreja, ela é eu, a igreja é você. Mas nós somos igreja quando nós estamos juntos, quando nós estamos unânimes, quando nós estamos em unidade, quando nós estamos unidos como membros de um único corpo. Pegue um membro do seu corpo e ampute ele para ver o que acontece. O membro vai apodrecer. Um membro só tem vitalidade enquanto ele está unido ao corpo. Não dá para ser crente em casa, não dá para congregar em casa. É preciso se reunir, é preciso se ajuntar, é preciso que a Assembleia dos Santos esteja unida, para que quando a trombeta tocar, você possa estar preparado para ter um encontro com o Senhor nos ares, porque o Senhor Jesus está voltando. E quando Jesus entra em uma sinagoga, o que Jesus estava fazendo naquele lugar? O que Jesus gostava de fazer? Quando Jesus frequentava as sinagogas, Jesus, quando ele visitava as sinagogas, tinha o costume de pregar a palavra de Deus. Se você quiser conferir em sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, versículo 38, a Bíblia diz que para isso ele veio, para pregar o Evangelho. Sempre que Jesus podia, ele estava socorrendo os necessitados. Sempre que Jesus podia, ele estava curando os enfermos. Mas uma coisa, Jesus não abria mão em seu ministério. Sempre que Jesus estava
estava na sinagoga, Jesus estava ali e ele pregava a palavra de Deus. Marcos capítulo 2, quando Jesus entra em uma casa em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele estava ali para ensinar a palavra. Sabe por quê? Porque a única fonte que pode mudar a vida do homem, a única fonte que pode transformar a vida do homem, a única fonte que pode restaurar a vida do homem é a palavra de Deus. Não existe outra forma de se arrepender, não existe outra forma de conhecer a Deus se não for através da palavra. É por isso que em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errai não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O homem peca, o homem erra quando ele ignora a palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e convém ter nelas a vida eterna. Você já parou para pensar quanto é maravilhoso examinar a palavra de Deus? Uma coisa é ler, outra coisa é examinar. Quando eu leio, meramente eu faço a leitura do que está escrito no texto. Apenas eu vou verbalizar e ler o que está escrito, mas quando eu examino, eu vou procurar investigar e entender o que Deus de fato está falando comigo. E quanto mais eu aprendo, mais eu vou me dedicando e tomando gosto por essa palavra. Jesus estava então em uma sinagoga. Marcos diz que naquela sinagoga, o versículo de número 1, ali havia um homem que tinha uma das mãos mirrada. Lucas 6:6 diz que era a sua mão direita que estava ressequida. A sua mão direita estava mirrada. Aquele homem possivelmente nasceu com alguma enfermidade, aquele homem possivelmente sofreu algum acidente. Nós não sabemos o que aconteceu. Sabemos que ele tinha a sua mão direita ressequida, mirrada. Havia duas classes de pessoas que estavam ali. Primeiro, aqueles que estavam mirrados, o homem da mão ressequida. Há pessoas que estão hoje nas igrejas e estão mirradas emocionalmente, mirradas espiritualmente. Pessoas que estão com deformidades espirituais, o caráter deformado, o emocional deformado, que precisam de um milagre. Mas a segunda classe de pessoas que estavam ali era aqueles que estavam ali apenas para observar e não para adorar. O que diz o texto? Versículo 2, você pode olhar para o texto, e diz o verso 2: e estavam observando se o curariam no sábado para o acusarem. Olha o que diz o verso 2. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam ali para aprender? Eles estavam ali observando para ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado, porque eles estavam observando Jesus para ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado. Lembra na introdução da mensagem? Havia uma tradição conhecida como tradição dos anciões, a qual havia 39 regras daquilo que não se podia fazer no sábado. Uma das 39 proibições é que no sábado um homem não poderia ser curado. Então, se Jesus cura esse homem, Jesus está passando por cima da tradição dos anciões. E agora eles teriam um motivo, eles teriam uma razão para ter do que acusar Jesus. Eles estavam observando Jesus, eles queriam acusar Jesus. Eles não estavam lá para aprender, eles não estavam lá para adorar, eles estavam meramente observando Jesus para ter do que acusar. A segunda classe de pessoas que nós podemos observar nesse texto são aqueles que são detetives da vida alheia. São aquelas pessoas que até vão ao templo, mas não vão ao templo com o coração receptível para adorar, não vão ao templo com o coração ensinável para aprender. Estão apenas ali para observar o que está, o que vai acontecer, se a palavra vai ser boa, se a mensagem vai ser ruim, se o irmão vai aceitar ou vai acertar na hora do
Não vou aqui generalizar, não estou aqui tentando falar para uma classe limitada de pessoas. Isso é um contexto geral. Mas Jesus conhece os nossos corações. Ele conhece a motivação. Ele conhece a razão de eu estar aqui essa noite. Ele conhece a motivação do teu coração e a razão de você estar aqui. Se você está aqui com o coração ensinável, se você veio para adorar, Ele está olhando para você. Ele anda no meio da sua igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele é aquele que João diz que está no meio dos 7 castiçais de ouro. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E quando Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro, existe uma frase de Jesus conhecida. Ele olha para a sua igreja e diz: eu conheço as suas obras. Ele conhece você. Ele conhece o íntimo do teu coração. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as suas dificuldades. Então não se preocupa, porque Jesus está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. Aquele homem não valia nada para a religião. Aquele homem da mão ressequida não tinha valor nenhum para a religião, porque aquele homem só estava dentro de uma sinagoga, porque possivelmente foi colocado lá como isca. Porque na religião judaica, uma pessoa que tinha um problema de saúde, uma anomalia genética, uma mão defeituosa, qualquer problema físico, ele não poderia participar de uma reunião na sinagoga. Sabe por que esse homem está na sinagoga? Porque os fariseus colocaram esse homem como uma espécie de isca para ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado. Para a religião, aquele homem não passava de uma isca, não tinha valor nenhum. Mas para Jesus, a vida daquele homem era preciosa. Era tão preciosa que Jesus arriscou a sua vida. Jesus estava tão disposto a curar a vida daquele homem, a restaurar a mão daquele homem, que Jesus quebrou a tradição dos anciões. Jesus estava colocando a sua cabeça em prêmio. Aleluia. Se ninguém aposta em você, se ninguém valoriza você, se ninguém olha para você com um olhar de compaixão e empatia, Jesus olha para você, Jesus valoriza você. E saiba que Jesus ama tanto você, que Ele deu a sua vida por você. Naquela cruz Ele assumiu o seu lugar e o meu lugar. E naquele momento, a Bíblia diz, no versículo de número 2: e estava observando se o curariam no sábado para o acusarem. Verso 3 diz: e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. No verso 4 diz: e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E o texto diz que os religiosos, diz os textos assim, na parte final do verso 4: e eles calaram-se. Eles não tinham argumento. Jesus chama aquele homem para o meio e Jesus faz uma pergunta: no sábado, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Mateus ele vai dizer no capítulo de número 12, versículo 11 e 12, que Jesus fez uma pergunta mais intensa para ele. Jesus fez a seguinte pergunta: olha, qual de vocês que no dia de sábado, tendo uma ovelha, e essa ovelha cair em uma cova, qual de vocês que não estenderá a mão para levantar essa ovelha, para tirar essa ovelha da cova? E Mateus diz no capítulo 12, versículo de número 13, que Jesus olha para aquele homem e diz: vem para o meio, estende a mão. E Jesus cura a vida daquele homem. Escute, sabe por que Jesus faz essa pergunta para eles? Conforme o relato de Mateus, qual era o mais importante para eles? A vida de uma ovelha ou a vida de um homem? Jesus olha para eles em Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12 e diz: olha, quem de vocês que tem uma ovelha e no dia de sábado, vendo essa ovelha cair em um poço, em uma cova, qual de vocês que não vai estender a mão para tirar a ovelha da cova? Sabe por quê? Porque para aqueles homens que eram religiosos, a vida de um animal valia mais do que a vida daquele homem. Para aqueles homens que eram religiosos, para os fariseus, a vida de uma ovelha, de um animal, era mais preciosa do que a vida daquele homem. Por isso Jesus, conforme o relato de Mateus 12, versículo 11 e 12, fez aquela pergunta.
ser humano. E se a gente olhar hoje para a sociedade de hoje, não é assim também? As pessoas valorizam mais objetos do que a própria vida do ser humano hoje. Se você bater um animal, você vai preso. Não é legal machucar animais, mas estou dando apenas um exemplo. Se você maltratar um cachorro, se você maltratar um animal, você pode levar mais de um ano de cadeia. Mas se você mata uma pessoa e se tiver um bom advogado, muitas das vezes a pessoa nem sequer é presa. Sabe por quê? Porque a sociedade de hoje é uma sociedade que valoriza mais as coisas materiais do que a vida do ser humano. Mas Jesus não olha para o material. Jesus não olha para aquilo que é material, porque o que é material é passageiro, porque o que é material é transitório. Jesus, ele olha para a alma do pecador. Jesus, ele olha para a vida do pecador com um olhar de misericórdia. Se a religião não valoriza o homem, Jesus valoriza o homem. Se a religião exclui aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está falida, Jesus é aquele que veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Mas vamos analisar aqui algumas coisas que são interessantes nesse milagre. O que Jesus disse para aquele homem? O que diz a narrativa do texto? Diz o versículo de número 4. Versículo de número 4 diz assim: e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. O verso 5 diz: e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhes restaurada a mão, sã como a outra. Sabe o que eu aprendo aqui? O que foi que Jesus fez com esse homem? A primeira coisa que Jesus fez com esse homem, conforme diz o relato de Lucas, Jesus chamou o homem para o meio. Jesus chamou o homem para o meio: vem para o meio. Depois Jesus disse para o homem: olha, estende a mão. E depois Jesus restaurou a mão daquele homem, ficou sã com uma outra mão. Lucas, ele disse que aquele homem levantou-se, no capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, Lucas diz que ele levantou-se e permaneceu de pé. Primeiro passo do milagre: assuma a posição. Que aqui diz Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 7, versículo de número 8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se, ficou em pé. A tradução da Revista Atualizada diz: levantando-se, permaneceu em pé. Primeiro passo do milagre: tome a posição, assuma a posição que Deus tem para você. Quando Deus queria falar com o profeta Ezequiel, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, Deus disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não vai falar com quem está caído. Deus não vai falar com quem não toma a atitude de se levantar. Deus não vai falar com uma pessoa que não acredita mais, que não tem mais fé na palavra, que não faz nada para reagir. Ainda que você esteja fraco, é necessário tomar uma posição, é necessário se levantar. Ele diz: filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Assuma a posição que Deus quer. Quando você assumir a posição que Deus quer, Deus vai falar com você, Deus vai fazer o milagre em você, Deus vai restaurar. Então Lucas, ele é mais detalhista, diz que o homem levantou-se e permaneceu de pé. Porque não adianta apenas levantar e depois voltar a cair. É necessário ter perseverança e permanecer na posição que Deus quer. A segunda coisa que Jesus fez: Jesus chamou o homem para o meio. Vem para o meio. Imagine aquele homem que estava dentro de uma sinagoga com a sua mão ressequida. Agora Jesus está chamando ele para o meio. Era igual se eu chamar você aqui para o altar. Está todo mundo olhando aqui para mim. Aí eu chamo você: ei fulano, vem aqui para o altar. Todo mundo vai olhar para você. Chamou para o meio. Sabe o que
que Jesus estava querendo fazer na vida daquele homem? Jesus estava querendo ajudar aquele homem a vencer os seus complexos. Aquele homem possivelmente tinha vergonha da sua mão. Aquele homem possivelmente era discriminado pela religião judaica porque tinha a sua mão ressequida. Aquele homem possivelmente carregava traumas, mas Jesus estava ajudando aquele homem a vencer o seu complexo de inferioridade. A pessoa se carrega com complexo de inferioridade. Pessoas se carregam traumas. Pessoas que não conseguem de alguma forma vencer a timidez, a vergonha. São pessoas que sempre se sentem inferiores, não conseguem se relacionar com as outras. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: é preciso vencer os complexos, é preciso vencer a vergonha, é preciso vencer a timidez, é preciso vencer essas barreiras, porque Jesus está chamando você para um lugar de destaque. Jesus está chamando você para uma posição de destaque. Jesus está dizendo para você: levanta e vem para o meio, porque eu não chamei você para ficar no último lugar na fila, eu não chamei você para ficar no canto da sinagoga, eu chamei você para que você seja lanceiro, para que você seja luz da terra, sal da terra e luz do mundo, e assim os homens vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! É preciso vencer os traumas, irmãos. É preciso vencer os complexos. Jesus está dizendo: levanta e vem para o meio. Terceira coisa que Jesus faz com esse homem: estende a tua mão. Estende a tua mão. É assim que o texto diz no verso 5 Jesus mandou ele estender a sua mão, a mão direita, conforme Lucas. E quando aquele homem exercita a sua fé, a sua obediência, ele estende a sua mão. Diz o texto que Jesus restaurou, ou Jesus restituiu, depende da tradução. Na tradução da revista a corrigida de Almeida diz que Jesus restituiu, ficou sã como a outra. Na tradução da revista atualizada de Almeida diz que Jesus restaurou. Tanto faz, ambas as traduções estão corretas. Quando aquele homem exercita a sua obediência, a sua fé, o milagre acontece na vida daquele homem. Jesus poderia simplesmente olhar para aquele homem e dizer: seja curado. Mas Jesus gosta de testar a nossa fé, para que a gente possa exercer a nossa obediência e a nossa fé. Lá na pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, eu olho para a história de Pedro, que havia passado a noite inteira e não havia pescado nada. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora que eu preguei a palavra no teu barco, que tu cedeu o teu barco, agora pega teu barco, leva para o meio do mar. Aí Pedro disse: nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sabe o que é isso? É fé para obedecer a direção que Deus nos dá através da sua palavra. Jesus poderia, João capítulo 5, aquele paralítico que estava ali em Betesda, Jesus poderia simplesmente dizer, olhar para aquele homem e dizer: ser curado, e aquele homem levantaria curado. Mas Jesus olha para o homem em João capítulo 5, versículo 8 e diz: toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem obedece a voz de Jesus, levanta e carrega a cama nas suas costas. Até Lázaro, que estava morto, obedeceu a voz de Jesus. Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da sepultura. Aleluia. Sabe o que é isso? Quando Jesus pede para aquele homem estender a sua mão, Jesus estava exercitando a obediência e a fé daquele homem. O milagre de Deus é condicional à nossa obediência. O milagre de Deus é condicional à nossa obediência, irmão. É preciso ouvir a voz do Senhor, é preciso obedecer a palavra de Deus, é preciso obedecer o direcionamento de Deus para que Deus possa realizar o milagre que você tanto deseja e você precisa. Mas em quarto lugar, o que Jesus fez? Jesus curou aquele homem. O versículo 5 diz: e olhando para eles em redor, com indignação, doentes da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi-lhes restituída a mão sã como a outra. O que aconteceu? Aquele homem recebeu restauração.
Aquele homem recebeu restituição. Aquele homem que tinha a sua mão ressequida, teve a sua mão curada. Ele conseguiu recuperar os movimentos da sua mão. O membro crispado da sua mão começou a movimentar-se. A sua mão que estava ressequida, atrofiada, começa a se mexer. Jesus está aqui para movimentar tudo que está parado na tua vida. Jesus está aqui para restaurar a sua vida, a tua história, a tua família. Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para abrir portas. Se você crê, Ele ainda realiza milagres. Ele ainda faz. Ele ainda opera. Mas observe uma coisa. Há pessoas que vão para o templo e saem curadas, como a vida desse homem. E há pessoas que vão para o templo e saem piores, com o coração mais endurecido. O que diz o verso de número 6? E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Observe. Pessoas que vão para o templo e saem curadas, e pessoas que vão para o templo e saem com o coração mais duro. Eles saem, os religiosos saem do templo e vão tomar conselho com os herodianos, procurando agora como matariam, como tirariam a vida de Jesus. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma água fervente que amolece a batata é a mesma água fervente que endurece o ovo. Ou você se rende diante de Jesus, ou você se entrega diante de Jesus e sai curado, ou você permanece com o coração duro e sai pior. E essa noite, qual desses homens nós queremos ser? Qual dessas classes de pessoas nós queremos estar? Nós queremos fazer parte daqueles que saem curados? Ou nós queremos sair daqui fazendo parte daqueles que saem com o coração mais duros e cauterizados? Eu creio que você quer fazer parte daqueles que saem curados. Então permaneça de pé em nome de Jesus Cristo. Levante-se e permaneça de pé. E nesse momento nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, porque Jesus está aqui nesse lugar. A presença de Jesus está aqui nesse lugar. Jesus ainda abre portas, Jesus ainda cura, Jesus ainda restaura lares, Jesus ainda liberta. E nós vamos nesse momento orar. Vamos estar louvando ao Senhor. E nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Se porventura no nosso meio alguém deseja receber oração, deseja receber oração de libertação, você que tem alguma barreira na sua vida que te aprisiona e deseja ser liberto, pode vir aqui à frente, vamos orar por você, para que Deus venha te libertar de todas as amarras do inimigo. Se houver alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, deseja se reconciliar, nós vamos orar por você. Se alguém que está afastado deseja se reconciliar, nós vamos orar por você essa noite. Glória a Deus. Você que sente necessidade, vontade de receber oração, pode vir à frente. Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi ministrada essa noite, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. As Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. As Tuas misericórdias são a causa de nós sermos consumados, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu te apresento, meu Deus, a vida, meu Deus, da irmã Padenice, Pai, seu filho. Eu te apresento, meu Deus, a vida desse casal de jovens, ó Pai. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar no íntimo de cada um, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, tirar todas as amarras.
Deus e as consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todo sempre. Amém. Está encerrado, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.